aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto penúltimo dia da nossa Semana do Marketing Digital. Hoje eu vou estar trazendo mais uma ferramenta, mais uma estratégia que você pode utilizar para maximizar os seus resultados dentro desse mercado. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar de SEO. O SEO ele é uma sigla para a expressão Search Engine Optimization, que traduzindo significa otimização dos mecanismos de busca. Em outras palavras, o SEO é uma ferramenta que você utiliza para aparecer, para ter visibilidade, e ele se refere principalmente às plataformas YouTube e Google. Por quê? Porque, como eu falei, está relacionado com busca, e nós sabemos que as maiores plataformas de pesquisa hoje são Google e YouTube, tá? Então, se você produz conteúdo, é bom que você tenha o YouTube, porque você pode estar aí satisfazendo as dúvidas de muitas pessoas. E se você utilizar o SEO de forma correta, você vai conseguir ter maior visibilidade dentro da sua conta, do seu canal. Tá? Então, o termo do SEO é esse, visibilidade. Por quê? Porque não adianta você ter um bom conteúdo se as pessoas não tiverem acesso a ele. Então, você precisa aparecer. Ou, no caso, se você não faz o próprio marketing, você pode trabalhar fazendo marketing de outra pessoa, você precisa fazer aquela pessoa aparecer. E o SEO ele é uma ótima ferramenta nesse sentido, tá bom? Então, o SEO é uma ferramenta orgânica também, vocês já sabem o que é orgânico. Orgânico é tudo aquilo dentro do marketing digital que se refere a estratégias que não precisam realizar investimento para que você esteja fazendo aí as suas divulgações. O SEO ele funciona como um complemento. Você produz um bom conteúdo, mas para que aquele conteúdo seja divulgado, você precisa ter visibilidade. Então o SEO ele funciona dessa maneira. E aí uma coisa muito interessante, vocês vão até concordar comigo, quando a gente pesquisa alguma coisa, seja no Google ou no YouTube, a maioria das vezes, digamos que 90%, a gente clica em um dos primeiros 5 resultados. Ou às vezes a gente até clica nos outros, mas quase nunca, pelo menos eu quase nunca acesso a segunda página. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você quer ter visibilidade, você precisa estar aí nesse ranking dos 5 primeiros ou pelo menos dos 10 primeiros, tá? Então, quando você utiliza o SEO de forma correta, você consegue estar subindo aí e provavelmente estando dentro desse ranking. Porque o SEO é uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas as empresas contratam um profissional especializado em SEO para que ele esteja fazendo aí esse trabalho de marketing, tá bom? Então, essa diferença de estar nos 5 primeiros ou nos 10 primeiros e não estar, essa diferença muitas vezes já significou o sucesso ou o fracasso de muitas instituições, de muitas companhias. Então, essa parte de SEO é muito, muito importante, e eu vejo que quase nenhum curso de marketing fala disso. Realmente um assunto, uma estratégia muito importante a ser utilizada dentro do marketing digital, tá bom? Então vamos entender um pouco rapidinho como é que funciona essa parte de busca. Ela funciona em 3 etapas. Assim, no geral, resumindo, são 3 etapas, que é rastreamento, indexação e a exibição dos resultados. Tudo isso ocorre em milissegundos depois que você dá enter lá na sua busca. A primeira etapa de rastreamento, a plataforma vai lançar aí milhões de rastreadores, os bots dela, para varrer todos os sites, todos os conteúdos. Tá? E aí vem a segunda etapa, que é a de indexação, que é onde funciona como um filtro. Depois que tiver rastreado já todos os conteúdos, ela vai selecionar quais são os conteúdos que estão relacionados com aquilo que você pesquisou. E dentro dessa seleção ainda faz um filtro maior para utilizando as métricas próprias para que ela esteja definindo quais são os melhores conteúdos. E aí por fim vem a terceira etapa, que é a exibição dos resultados. E aí a parte mais importante, como é que eu vou fazer para ter um bom SEO, para ter aí esses resultados? Primeira coisa, você precisa focar em um nicho específico. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Você precisa de um público segmentado. E aí, a partir desse público, você vai estudar, você vai analisar quais são os gostos, quais são as preferências, quais são as coisas que essas pessoas pesquisam, o que é que elas estão querendo saber. Então, com base nessas informações, você pode produzir o seu conteúdo direcionado para aquilo.
E aí, na produção do seu conteúdo, você utiliza algumas técnicas. E a principal dessas técnicas é o uso de palavras-chave. Existem algumas ferramentas gratuitas na internet, onde você seleciona lá qual é o seu campo de atuação. Por exemplo, o meu é marketing digital. Aí eu vou lá nessa ferramenta, seleciono marketing digital. E ele vai me mostrar quais são os termos mais pesquisados dentro do YouTube ou do Google, por exemplo. E aí, a partir disso, eu posso utilizar essas palavras-chave dentro do meu conteúdo para que eu consiga atrair mais pessoas. Porque quando a pessoa pesquisar, provavelmente há uma grande chance de ela se deparar lá com o meu vídeo, por exemplo, se for no YouTube. Tá? Então, a partir das palavras-chave tem várias outras técnicas, como tags, restringir o número de caracteres. Tudo isso, o SEO, na verdade, ele é uma grande métrica. Uma métrica que vai te dizer se o seu conteúdo está bom ou se ele não está, em relação à visibilidade que ele vai conseguir depois que for postado. Então, tanto as tags, as palavras-chave, a restrição do número de caracteres e várias outras ferramentas, outras técnicas de SEO que existem, são coisas que você deve utilizar para que você aumente a sua visibilidade. Para finalizar, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações acerca desse assunto, que eu acho muito importante que você saiba. E a primeira delas é sobre o algoritmo. Se você assistiu a aula de social media, você viu lá que eu falei do algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube e do Google é muito semelhante. Tudo se baseia na questão de manter o usuário dentro da plataforma o máximo de tempo possível para que ele veja mais anúncios. Como essas plataformas ganham com anúncios, então quanto mais anúncios o usuário tiver acesso, quanto mais anúncios ele vê, mais a empresa vai ganhar e ela vai te compensar mostrando o seu vídeo, se for no YouTube, para mais pessoas. Então funciona dessa mesma forma, fique ligado nessa questão do algoritmo. E aí, como é que eu faço para estar ativando esse algoritmo do YouTube? Você pode compartilhar links internos dentro da sua descrição. Você pode utilizar, no fim do vídeo você acrescenta uma tela final, é uma opção do YouTube, e aí lá você vai estar colocando outro vídeo seu. E aí é bom também porque você mantém aquela pessoa dentro do seu canal. Quando ela termina de ver um vídeo, do lado direito, lá nos recomendados, vai aparecer o próximo vídeo seu. Eu vou fazer isso, eu vou pegar esses 5 vídeos da semana do marketing digital e vou criar uma playlist. Vou editar eles, vou colocar lá no YouTube e vou criar uma playlist. No momento que a pessoa vê o meu primeiro vídeo, quando terminar, vai aparecer os outros. E aí, como é uma continuação, esse assunto é uma continuação, provavelmente as pessoas vão acessar os outros vídeos. Então eu vou estar mantendo elas ali dentro do meu canal, tá bom? Então essa coisa das playlists também é uma estratégia muito interessante, muito importante. E aí outra consideração que eu quero fazer é sobre ter consistência. É outra coisa que eu também sempre estou falando. Se você trabalha com marketing, você tem que ter consistência. Então, no caso do YouTube, é bom que você poste pelo menos um vídeo por semana. E você tem que ter dias e horários definidos. Quando você cria um dia e um horário específico para estar postando o seu conteúdo, é mais fácil porque você cria meio que uma marca na cabeça das pessoas. E elas sabem que naquele dia, naquele horário, vai ter conteúdo seu. Se você quer que a pessoa te acompanhe, você tem que facilitar. Porque se a pessoa quer te acompanhar, mas aí você posta vídeos em dias e horários aleatórios, fica muito bagunçado, fica difícil ela saber qual é o dia que vai ter aquele conteúdo ali para que ela esteja acompanhando. Então, essa questão de consistência é muito importante no YouTube também. Se eu fosse resumir em 3 palavras, em algumas palavras, né, seria fazer com que as pessoas encontrem o seu conteúdo através das pesquisas, tá? Se resume a isso. Então, pessoal, esse era o assunto que eu tinha para passar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então fala lá na caixinha dos stories de perguntas que eu vou deixar, que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? Então, curte e comenta aqui essa publicação, esse vídeo, compartilha também, que mais pessoas tenham acesso. Esse conteúdo é inédito, tá? Dificilmente vocês vão encontrar em outro lugar. Então, nós nos vemos amanhã, no último vídeo que vai ser sobre tráfego pago. Então, vejo vocês lá, tamo junto e é só o começo.